Bem-vindos ao nosso primeiro encontro de 2025. Estamos bem atrasados esse ano. A vida está corrida, não deu para fazer outras antes. Hoje eu vou apresentar algumas das novidades do Revit 2025, tá? Já saiu o 2025, 2026.1, tá? Então já tem umas novidades a mais aí. E tem algumas coisas também já aparecendo em versões anteriores do Revit que foram incorporadas, tá bom? Compartilhar a tela aqui para vocês. Me confirmem se estão vendo a tela. Tô Beleza? vendo sim. Tô vendo também. Ok. Então, aqui eu vou falar algumas coisas, eventualmente já são mais antigas, mas para recapitular, tá? Então, desde o Revit acho que 24 a gente tem esse Revit New Home aqui. Eu consigo pôr tudo junto, né? Famílias e projetos, consigo classificar de forma diferente aqui. Tem como pinar projetos para ficarem mais na frente, mudar o critério de organização, tá bom? Não sei se vocês já conheciam isso aqui ou já usaram. Acho que do 24 em diante já é assim, tá? Aqui nessa aba Docs, ele mostra os arquivos que estão no Docs vinculado à conta de vocês e que tenham projetos do Revit 2026, tá bom? Eventualmente, se não tem nem, se ele está configurado para projetos em que o Revit usado naquela plataforma não é o 2026, ele não vai aparecer, tá? Quando que eu defino a versão do Revit? Se eu salvar na nuvem, né? Então eu usar a opção lá do Revit de salvar na nuvem, ele já vai vincular uma versão de Revit para aquele projeto. Ou se eu estiver usando o Design Collaboration, né? O BIM Collaboration Pro, que também ele especifica uma versão de Revit para todos os usuários, tá bem? Não sei se já tinha usado isso aqui. E outra coisa que tem aqui, esse My Insights aqui, que ele vai dando dicas de como usar, do que fazer, conforme vocês vão uh, usando e aprendendo aqui, tá? Eu não uso muito, então ele fica sempre nessa página inicial, mas pelo que eu vi, conforme você vai usando, ele vai alterando o que aparece, tá bom? Então são algumas dicas aí de uso. Então vamos aqui, eu vou abrir um template de sistemas para mostrar algumas coisas para vocês. Eventualmente posso abrir um projeto aqui depois também. Então, pessoal, de cara a gente tem algumas coisas diferentes aqui na interface, né? Isso aqui acho que já tem no 24, mas eu não sei se vocês já se deram conta disso aqui, porque na verdade isso é uma novidade que saiu há pouco tempo e foi incorporado em versões novas, que é organizar os parâmetros por ordem alfabética, né? Então, ordem crescente, decrescente e aqui volta para o padrão. Já conheciam isso aqui? Ah, pessoal, vocês podem perguntar e interromper a qualquer hora, tá? Mensagens talvez eu não consiga, não demore um pouco para ver. Tudo bem aqui? Isso aqui é uma novidade, parece é, relativamente simples, mas às vezes ajuda a achar parâmetros quando a gente tem muitos parâmetros na propriedade. Outra coisa que mudou, que foi incorporado no 25, é essa divisão aqui no Project Browser, no navegador de projetos, tá? Que agora a gente tem as abas aqui. Então, o Home é o padrão que a gente está acostumado. Agora tem o Search aqui, né? Então, se eu digitar qualquer coisa aqui, ele vai procurando. Então, não preciso digitar exatamente,
Mas se eu digitar algumas coisas aqui, ele já começa a filtrar. E olha, eles filtram em tudo, tá? Tanto em famílias como vistas, tá? Tudo que estiver aqui ele vai filtrando. Então agiliza bastante a localização das coisas, ok? Ok. Já tinham visto isso no 25? Bom, e agora aqui tem uma separação que eu tenho aqui, ó, só as vistas. Então eu posso separar aqui só as vistas, só legenda, só tabelas, só folhas, só famílias, só grupos e só vínculos, tá? Então fica mais rápido de localizar coisas aqui, né, pra gente. Então daqui a pouco você tá com aquele um modelo bem completo, cheio de coisa, eu vou trabalhar em folhas, posso vir aqui e fico vendo só as folhas, não preciso ver as outras coisas. Tá certo? Então vamos lá. Deixa eu ir marcando aqui as coisas que eu queria mostrar. Bom, outra coisa interessante que a gente tem aqui, tá? Não sei se todo mundo trabalha com. Opa! Oh, caramba! Perdão, pessoal. Todo mundo trabalha com IFC, tá? Então a gente tem uma nova funcionalidade na hora de usar o link IFC que não tinha antes, tá? Então, deixa eu mostrar o link manager. E agora eu vou aproveitar que eu fechei e vou carregar um arquivo. Vamos carregar esse aqui. Vamos carregar o projeto elétrico. Vai. Algum de vocês faz projeto elétrico? Eu Eu não. faço, eu faço, mas só que. Oh, perdão, pode falar. Não, só comentei que eu não faço. Eu faço, só que eu tô fazendo uma pós em Revit agora, que eu não sabia nada, nunca fiz nada. Hum, Então, tudo que é novidade, eu tento me inteirar. Eu faço o projeto elétrico para Copel, né? Na verdade, meu patrão, ele é dono de uma empresa e, né, e aí a gente faz projeto elétrico para Copel de redes de distribuição. Só que a Copel tem um software próprio lá deles, então não tem nada a ver. Então, eu tô aprendendo faz 4, 5 meses, tudo é novo para mim, tudo brilha nos meus Ah, olhinhos. legal, legal. Não, bacana. Ó, aqui tem um recurso que é as tabelas de painel, né? Então também eu consigo separar aqui, que é aquele, como aquele outro arquivo que eu tinha aberto tá vazio, não tinha essa parte de painel esquerdo. E uma coisa que dá para fazer agora, que não tinha antes, é criar uma organização para os painéis, tá? Que nem a gente consegue criar aqui organização de folhas, de vistas e tabelas, agora dá para criar um critério de organização. Então, sei lá, vamos chamar de MMM, vamos criar um critério, sei lá, por nome do painel, os primeiros dois caracteres, ok. Eu vou aplicar esse critério, ok, olha lá, ele organiza assim, tá vendo? Que legal. Antes não tinha como fazer isso, agora eles criaram isso aqui nessa versão, vai ajudar a gente que faz projeto elétrico, tá bom? Então, é que aqui tu que falou por último tá como FM Engenharia, qual que é o teu nome?
Meu Ah, nome é Diego, né? Na verdade, eu sou funcionário da Ah, FM. legal, Meu legal, nome é legal. Não, Diego. só para saber quem, quem que é, porque como aparece só o nome da empresa, aí não sei quem que tá do lado de lá. Sim, Tá. sim. Outra coisa. É Prazer, Diego. Diego. Ó, no canal tem bastante coisa para você ver aí sobre os vídeos e tal. Não sei se você já olhou os vídeos do canal aí. Ah, eu ainda não olhei, mas eu vou olhar sim, Fábio. Vou acompanhar sim. Beleza. E aqui, pessoal, a gente tem, né, o Manage Links, que vocês viram aqui. Primeira coisa, ó, ele mudou de lugar. Antigamente ele ficava mais aqui pro final, agora ele é a primeira coisa, né? Que, querendo ou não é a coisa mais importante. E agora eu consigo aqui, ó, criar filtro, olhar só os links de Revit, ou quero olhar todos os vínculos. Então estou olhando aqui todos os links, tá? E uma coisa legal que dá para fazer agora, pessoal, é antigamente o que acontecia se eu fazia um import, né? Então se eu viesse aqui, import CAD e carregasse, deixa eu ver se eu tenho aqui qualquer CAD aqui. DWG, sei lá. Vamos carregar essa planta aqui. Carreguei, ela não ficou visível porque tá recortando aqui, tá com scope box. Vamos fazer aqui, tirar. Olha lá, carregou aqui. Cadê? Cadê o DWG? Ah, o DWG saiu fora de escala. Tá pequenininho aqui, mas ele apareceu aqui, ele tá como import. Até o Revit 26, 25, né? Não tinha como eu achar os imports aqui. Agora eu tenho aqui, ó, o que tá como import aparece, tá? E se eu fizer um link CAD, vamos carregar um outro aqui, ok. Então agora eu sei o que é importado, o que é vínculo, tá vendo? Então isso ajuda bastante agora a gente localizar isso aqui, né? Eu posso vir aqui, deixa eu lembrar, aqui, ó, show. Ah, e consigo inclusive, ó, remover o import sem ter que achar ele no meio do projeto, tá? A menos que ele esteja pinado, né? Se ele estiver pinado, eu vou ter que achar ele e despinar, tá bom? Alguma dúvida aqui? Até o Então, momento aquelas não. funções de reload from, né, ou unload, remove, estão todas aqui. Caso você publique coordenadas e queira salvar posição, vai aparecer aqui, tá? E ele tem todas as informações aqui e tem ainda essa partezinha aqui que eu posso pedir para ele mostrar mais ou menos, tá? Consigo aqui configurar o que eu quero enxergar, tá? Eu quero ver alguma coisa, as coisas que eu quero, informações que eu quero, eu posso escolher, ah, eu não quero isso, não quero isso, isso não me interessa. Eu posso ir tirando da minha interface, tá? Para resolver aqui. E aqui eu tenho também, posso mudar o relativo para absoluto no caminho do arquivo e overlay para attachment aqui no Revit. Tá bom? Dúvidas, pessoal? Eu vi que tem um contador ali, se copiar o Vai aparecer vínculo, mais de uma vez. Se eu ele pegar aqui, aparece aí? por Pô, exemplo, ó, legal. copiar ele aqui, aqui. Agora vamos lá. É, aí você sabe quantos de cada um tem, ó lá. Tá? E aqui tem outras informações aqui que você pode usar. Por exemplo, esse que está como link, eu posso transformar em import, tá vendo? Esse não, tá? Então, aqui a gente tem comandos diferentes aqui do que dá para fazer também, conforme o tipo de arquivo.
tá? Beleza? Agora aqui a gente tem uma coisa bem bacana, tá? Na hora de fazer o link de IFC. Vocês lembram que até hoje, quando eu vou fazer um link IFC, qual era a opção que a gente tinha de posicionamento? Nenhuma, né? Era a posição que vinha e foi. Agora, a partir do Revit 26, eu posso escolher qual ponto de referência do IFC eu vou usar para posicionar no meu Revit. Tá? Então eu vou conseguir trazer um link de IFC e se ele tiver por ponto base de projeto, ponto de georreferenciado ou pela origem, ou você pode ir tentando qual deles vai ficar no lugar certo. Tá bem? Então, isso, pessoal, é uma diferença absurda, tá? Faz bastante diferença. Ok? Isso dá, vamos dizer assim, um pouco mais de controle para você não ter que ficar mexendo na mão, né? As coisas. Tá certo? Outra coisa interessante, deixa eu ver aqui. Tá. Aqui depois eu vou. Deixa eu abrir um outro arquivo. Quero abrir um arquivo vazio. Vocês já trabalharam com vínculo de modelo de coordenação? Ou sabe o que é isso? Aqui eu posso carregar um arquivo no formato de Navisworks, tá? Deixa eu ver aqui se eu tenho algum arquivo de teste. Devo ter alguma coisa aqui. Eu tenho alguma coisa. Navisworks, não. Deixa eu ver se eu tenho algum lugar, algum arquivo que eu tenha feito. Aqui, por exemplo, esse aqui. Então, olha só, eu tenho um arquivo que vem no formato de Navisworks, que é chamado de modelo de coordenação, tá? Qual a diferença do modelo de coordenação, né, pro modelo RVT? Primeiro, esse cara aqui, ele é muito mais leve, tá? E vocês viram que ele foi mais rápido de carregar, tá? Não consigo selecionar os objetos individuais, mas a ideia de ter ele é que eu possa usar ele como uma referência visual para fazer clash. Então ele não me serve para fazer documentação, né? Apesar de aparecer aqui, deixa eu ver. Eles tinham colocado, eu não sei, acho que não dá para cotar. Eu sei que tem, eu consigo pegar algumas referências para fazer medição, tá vendo? Não sei se não consigo criar cotas, mas eu consigo fazer medições conforme o ponto lá que eu consegui obter de referência. Tá certo, pessoal? Então, qual que é o propósito desse arquivo? Eu tenho um arquivo mais leve, tá? Para fazer clash detection, para fazer verificação de interferência, né? E muitas vezes só usando o visual é o suficiente para que eu reconheça uma interferência e não precise, como fala? E não precise ter o link de Revit para poder fazer isso, tá? Olha lá, tá vendo? Ele é afetado pela caixa de corte. Tá? Opa.
Oh, não. Caramba. E aí? Então eu posso modelar olhando os outros projetos para poder fazer o meu Clash. Então, lógico que para documentação eu vou ter que ter arquitetura e estrutura como RVT ou como IFC, ou eventualmente até um DWG, mas se eu quero verificar, fazer compatibilização, sei lá, eu estou fazendo projeto de elétrica, quero fazer compatibilização com ar-condicionado, com hidráulico, eu não preciso usar o RVT dessas disciplinas, tá certo? Tranquilo? Tá. E aqui, deixa eu lembrar uma coisa. Eu não sei. Acho que ainda eu tenho algumas informações aqui. Então, não. Acho que é isso. Tá. Eu consigo até definir fase e tudo para isso aqui. Ok? Uma vantagem, pessoal, aqui, isso já é antigo de modelo de coordenação, é que se eu carregar a partir de modelos de arquivos que estão no Docs, tá? Eu tenho uma vantagem que é o que? Eu não preciso converter os arquivos para ver eles, tá? Então, por exemplo, se eu tiver um IFC, um STP, um SketchUp, por exemplo, e eu carregar lá no Docs, eu consigo fazer o link desse modelo de coordenação sem precisar converter esses arquivos em um RVT. Então isso ajuda bastante e fica bem mais leve, ok? Tá. Outra coisa Ok. importante aqui. Quando eu fizer um link de Revit, tá? E o meu arquivo for um arquivo compartilhado, tá? Esse cara que eu queira fazer link for um arquivo compartilhado, ele não vai criar aquela pasta de backup, tá? Não sei se vocês lembram. Quando você tem um arquivo, você está trabalhando com seu arquivo, não importa se ele é compartilhado ou não, e eu faço o link de um RVT compartilhado, ele cria na pasta do arquivo compartilhado, ele cria essa treinamento FLP backup. Mesmo para fazer link, ele criava essa pasta, tá? A partir de agora, no 26, ele mesmo que eu faça o link, ele não vai criar mais essa pasta temporária, tá certo? Porque não precisa, ele não vai, ele vai abrir o arquivo de uma maneira um pouquinho diferente, em que essa pasta não vai ser mais necessária, tá bom? Alguma dúvida? Que boa. Então vamos lá. Tem uma coisa aqui. Cadê? Vamos para as folhas aqui. Então, vamos vir nessa planta, por exemplo. Eu posso agora, tá? Colocar uma sobreposição aqui quando eu tenho a escala de múltiplos valores. Lembra? Que quando você colocava duas vistas de escala diferente, ele aparecia aqui as indicated ou alguma outra coisa, né? Ou tu tinha que pôr um texto, não sei se vocês já viram isso. Tá? E agora, ó, quando eu seleciono Sim, sim. a folha, eu posso vir aqui e falar qual é o texto que vai aparecer quando tiver múltiplos. É lógico que vai ser por família de selo, então
Cada prancha pode ter um texto diferente, mas eu posso pôr, sei lá, indicada, né? Eu posso colocar aqui. E agora se eu colocar, vamos ver se tem alguma outra aqui. Eu nem sei qual é a. Vamos duplicar essa vez. Vou pegar uma legenda. Legenda é a melhor coisa. Aqui. Coloco a legenda aqui. Não, tá na mesma escala. 1 para 10. Tá, vamos mudar essa escala então. Vamos pôr outra escala. Olha lá, aí agora aparece como indicada, né? Em vez daquele vários. Olha. Se eu fizer aqui tirar o texto, aí vem o texto padrão, tá certo? Então esse é um novo recurso que eu consigo pôr um texto, né? Uma das coisas desse texto é que ele não pode ser numérico, tá? Se eu botar 2 pontos, 100 aqui, ó, ele não vai deixar, tá? Não, só pode ter texto, não pode ter números, tá? Então se eu botar 1, acredito que ele vai dar problema. Olha lá, tá? Então ele confere se tem números, tá certo? Dúvidas? Tá tranquilo? Vamos tirar esse cara aqui. Tá. Agora, pessoal, quando a gente posiciona a vista numa prancha, eu posso salvar a posição dele, tá? Então posso, deixa eu ver se é aqui. Não. Vamos cortar. Ó, eu posso dar um save position. E vou chamar de posição, sei lá. Posição 1. Então, esse cara aqui está na posição 1. Se eu selecionar esse cara aqui e mandar para a posição 1, tá? Eles vão ficar todos na mesma posição porque são pedaços da mesma, vão ter a mesma referência, que é o que no caso? A origem da vista. Mas vocês veem que eles meio que se alinharam um com o outro aqui? Eles já estavam alinhados, né? Se eu tirar aqui e mudar, ó, eles vão ficar bagunçados, né? Só que se eu selecionar aqui e mandar, olha lá, tá? Então é como se eu definisse uma posição para as vistas em prancha, ok? Tranquilo? Dúvidas? Não sei se vocês já fizeram alguma coisa assim antes, né? Que tem que ficar organizando as vistas. Então, agora aqui, pessoal, nas tabelas de vista, a gente tem alguns campos novos, tá? Que é o que, ó? Altura e largura da folha, tá? Que não tinha antes. E também, deixa eu só confirmar aqui. Tem mais um parâmetro, agora não lembrar qual que era. Tá. Acho que, bom, esses dois com certeza. Ah, escala. Escala da folha. Olha lá. Então eu tenho aqui mais informações. Eu consigo ter o tamanho das pranchas que estão sendo utilizadas. Tá? Isso pode ser bastante útil. Tem muita gente que gosta desse tipo de informação, né? Mas antes não era possível sair de uma forma automática. Ok? Não sei se vocês têm uso para isso. Eu acho bem interessante. Tá? Outro recurso que a gente tem, não sei se vocês já usaram, Sheet Collection.
Já usaram isso aqui? Porque na verdade, o que que é Eu não me interessante lembro. aqui? Por exemplo, eu posso criar, sei lá, F2. Sei lá, básico executivo, por exemplo. Opa. Caso as plantas sejam sejam diferentes, né? Ou eu queira ter grupos diferentes, então eu posso ter isso aqui. O que é interessante, eu posso ter um E01 aqui no básico, e aí eu posso duplicar com as vistas, vou duplicar com detalhamento. Ó, criei vistas duplicar, criei um segundo um aqui, vou passar ele para o executivo, e aqui no executivo ele pode ter o mesmo número do outro grupo. Entenderam? Então isso é uma coisa bem legal, porque antes não podia fazer isso. Tá? Então eu consigo ter duas pranchas número um, só que em coleções diferentes. Tá? Então isso é um negócio bem legal de fazer. Isso já tinha na versão 25, se eu não me engano, a 24 eu não tenho certeza. E tem um negócio aqui, deixa eu ver aqui. Dá para criar parâmetros nas tabelas, tá? Então, como que eu vou criar parâmetros? Aqui, project parameters, sei lá. Vamos criar um aqui, sheet collections, tá vendo? Então eu posso criar um parâmetro para cada sheet collection. Então quando eu selecionar aqui essa sheet collection, eu tenho o parâmetro. Opa, perdão. Aqui. Na sheet collection eu tenho um texto aqui. Tá bem? E isso eu posso usar para gerar tabelas de sheet collection, tá? Então, opa, deixa eu ver se não é separado. E aí, deixa eu ver isso aqui. Ó, eu posso ter sheet collections e posso criar uma tabela, ó. E aí esses parâmetros que eu criei pode ser um critério de organização das coleções, tá? Então, tá certo, pessoal? Alguma dúvida aqui? Já tinham visto isso aqui? De sheet collection? Então, isso aqui é interessante, né? Eu não tinha visto ainda não, Fábio. Eu também não. Normalmente a gente que Eu trabalha também com não, mas map, a até gente não pode interessante, sim. escolher muito, né? Porque as coisas chegam pra gente definidas pelo pessoal da arquitetura, né? Mas esses são recursos interessantes até às vezes para você dar uma brigada na hora de definir a versão, né? Vamos para 25, vamos, se puder, né? Se conseguir, tá certo? Eventualmente em projetos que vocês tenham que entregar em FC, aí vocês podem escolher a versão do Revit que querem usar, né? Eventualmente, dependendo da coordenação, porque às vezes tem que entregar IFC e RVT, aí pode ser que tem que ser específico algum tipo de versão, tá bom? Nisso aqui tranquilo, pessoal? Agora a gente vai para uma parte que eu acho que é a mais interessante, que são várias melhorias na parte, principalmente de elétrica, tá? Então, o que que acontece? Deixa eu...
Vamos abrir um outro aqui. Opa, não vai abrir. Vou pegar elétrico. Tem algumas novidades. Ah, aqui eu não mostrei isso aqui, né? Existe o acelerador, tá? Que funcionaria para vistas 3D e algumas 2D, ó. Então ele melhora a velocidade, mas isso aqui ainda está em beta, tá? Então a ideia é que com isso você tenha mais velocidade, ó. Tá vendo que está mais fluido aqui, consome um pouco menos de RAM também. Então essa é uma opção de trabalho que pode ser bem interessante, ó. Isso aqui, se eu tivesse que girar 100, provavelmente ele fica um pouquinho mais lento, né? Mas vocês veem que também as linhas ficam mais grossas lá, aqui ele fica fino e grosso. Então tem algumas diferenças aqui, tá? Pelo que dizem, dá para ganhar de 5 a 20% de ocupação de memória, né? Então vai deixar de ocupar 5 a 20%. Tá bem? Então vamos lá. Uma coisa que mudou bastante, tá? No caso aqui do Revit, é a parte de fiação, tá? Então agora, antigamente a gente vinha aqui em Electrical Fittings e tinha wiring. Ó, o wiring agora não tem mais nada, só tem isso aqui, tá? E toda a parte de configuração de fios desapareceu, de cabos elétricos, né? Onde que eles estão? Eles estão todos aqui, tá? Isso aqui, se vocês não gostarem, podem me xingar bastante, porque eu fui um dos caras que ajudou a conceber esses conceitos aqui. Lógico que a gente não pode decidir muita coisa, mas eu dei meus pitacos. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui, ó? Vamos ter que dizer quais os tipos de materiais, quais as temperaturas. Então, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem 70 e 90, né? Que é PVC e EPR. Quais são os materiais? Então aqui eu posso deletar vários aqui, sei lá. Então a gente pode pôr no nosso caso aqui PVC, né? EPR, não sei se vocês usam algum outro. Deleto aqui e condutor, né? Alumínio, opa. E cobre, por exemplo. Depois a gente vai criar os tamanhos de condutores, né, que a gente quer. Então, por exemplo, aqui está tudo em polegadas, não é o que a gente quer. Vamos adicionar aqui, por exemplo, 1,5 milímetros quadrados. Se eu tiver o diâmetro aqui, eu posso pôr o diâmetro, tá? Sei lá, 2,5 milímetros quadrados. Aqui, se você quer ou não com aqueles o hashtag você define, tá? Vou pôr mais um aqui. Opa. Tá? E aqui tem uma vantagem que eu posso editar a qualquer instante, né? Bem mais fácil de editar. Então, criei isso aqui e aí aqui eu tenho as combinações de cabos que eu quero, né? Então, por exemplo, vamos lá, deixa eu deletar. Ops, oh, caramba, vou ter que cancelar. Tá, perdemos tudo que eu fiz. Mas enfim, aqui eu vou criar as combinações, tá? Então, vamos voltar aqui. Não sei se dá para tirar tudo. Ah, dá.
que a gente pediu, mas ainda não. Vamos ver, que assim que criasse o cursor já ficasse aqui pra gente já digitar aqui, tá? Então vamos lá, eu vou criar, tá. Vamos adicionar aqui, então eu vou adicionar um tipo, então por exemplo, aí vocês definem, né? Ah, eu vou querer um 3 fases, 4 milímetros quadrados, sei lá, por exemplo, né? Aí, o que é isso? Então são 3 de 4 milímetros, vai ter neutro, né? Ah, aqui um neutro de 4 milímetros e um terra de 4 milímetros. Entenderam a ideia aqui? Então aqui eu posso pôr, sei lá, 3F mais neutro mais terra, por exemplo, tá? Posso criar alguma regrinha aqui de nomenclatura e tal. Posso também, e vocês viram que tem esse order aqui? Eu também posso vir aqui e falar assim, que eu quero um cabo CAT 6. Aí vai ser um cabo, né? E aí aqui eu teria que criar o cabo CAT 6 aqui nos tipos, né? Então, por exemplo, cara, CAT 6. E aí aqui no Cable Size eu venho e escolho CAT 6. Tá vendo? Então ele vai permitir que a gente tenha mais controle sobre as combinações que a gente quer usar para na hora de determinar os tipos de cabo que a gente quer usar, composições e tal. E vocês viram assim, a nomenclatura é livre, não tem nenhuma restrição. A única informação que eu preciso ter é o diâmetro externo de cada cabo, tá? E depois, na hora de criar os tipos, aí eu posso falar que, esse é, como é que é? PVC 750 volts, por exemplo, né? Então ele vai ser de cobre, temperatura 70, isolação, putz, a gente perdeu ali, né? Vamos voltar aqui. Aqui, PVC, PPR. Para não perder tudo, eu vou dar um OK aqui para garantir, né? A gente corre o risco de perder tudo de novo. Vamos pôr 70 graus, 60 não quero, tal. Tá? Aí eu tenho aqui os meus cabos, aí eu venho aqui o cable type e tal. Vamos pegar o material PVC, tipo, né, single core, multicore. Aqui vamos pôr single core. E aqui, pessoal, eu vou definir quais os que eu quero usar. Tá? Que aqui a gente já tá usando. Então, por exemplo, para esse cara aqui, eu vou incluir esse outro. Ou eu posso criar uma réplica aqui, já que esse outro tá todo mundo sendo usado. Ué, tá. Então eu vou dizer que esse cara aqui eu tenho essa combinação válida aqui, entendeu? Fala, mas a gente vai ter que fazer isso cada vez? Não, isso aqui vocês vão pôr as combinações mais usadas, vai dar trabalho para o cara que vai organizar o template e vocês como usuários só vão usar. Como assim? Vamos lá para uma planta baixa, por exemplo.
Vamos ver aqui. Tá. Eu tenho dispositivo de dados. Eu não tenho nenhuma de carga aqui elétrica. Caramba. Tá, vou pegar aqui. Iluminação. Então. Ué. Não tem objetos aqui? Deixa eu ver. Ah, não. Tô misturando aqui. Pera aí, pessoal. Quero ver no. Esse é o meu vazio. Tá. 3D. Então vamos botar ele em elétrica. Eu quero achar um objeto aqui para a gente olhar o circuito dele. Então, por exemplo, vamos pegar essa luminária, olhar o circuito elétrico. E agora, pessoal, vocês vão ver que aqui, ó, qual o tipo de cabo. Então, por exemplo, vou pegar o novo que a gente criou e aqui qual é o cabo que a gente vai usar, entendeu? E aí ele vai aparecer aqui os valores para isso, tá? Caso eu escolha nenhum, tá? Não tá liberado, tá? Então eu vou pôr aqui e ele vai mostrar esses valores separados. Para quem já mexeu no Revit, sabe que até a versão 25, quando ele determinava o tamanho, as informações de número de condutores, bitola, vinham todos agrupados num único parâmetro. E aí você tinha que ou usar Dynamo ou usar alguma coisa para separar. E agora essas informações vêm todas separadas e você tem controle sobre elas através daquelas tabelas, tá bom? Então, para quem já sofreu fazendo isso aí é um negócio que vai ajudar bastante a ter mais assertividade na hora de gerar os quantitativos e extrair informação dos circuitos elétricos, tá bom? Inclusive se você tem circuitos especiais. Alguma dúvida aqui, pessoal? Isso aqui é um negócio bem novo, tá? Mudou completamente a interface, tá? Oi. Fábio, então a partir de 2025 ou 2026, vai na aba Vai ser esse Manage para cara aqui, que só achar tem do 26 em diante. a No parte 25 de ele não o existe. botão de cabeamento para. Ah, tá. Porque como a gente lá tá aprendendo mais pelo 24 e 25, eu lembro que você tem que ir lá em. Isso, Você ó. tem que ir lá em Ó, aqui Systems, no, né? E na aqui eu tô no parte, 25, na só pra parte de mostrar, ó. elétrica, você clica nas Tinha esse wire propriedades, né? sizes, ó. Antigamente. Era esse cara que você configurava. E aí tinha os tipos de cabo que você configurava aqui. Só que Isso. era bastante limitado, né? Porque quando você criava um circuito elétrico, deixa eu criar aqui só para Isso. vocês verem. System, pegar um painel elétrico. Ixi, esse aqui não é um template. Tá. Deixa eu carregar um. Vamos fazer um elétrico. Então, por exemplo, eu vou criar um painel elétrico aqui. Vou pegar um 220. Ok. Aí eu venho criar uma tomada aqui. Por exemplo, crio as tomadas. Aí eu vou criar um circuito. Vou ligar no painel aqui, ok. Aí eu criei o circuito, olha lá. Eu não tenho como mexer nisso aqui, tá vendo? A forma que eu mexia era alterando aqui o valor do disjuntor, tá? Aí ele ia alterando aqui. Mas tá vendo que a informação tá toda agrupada num lugar só?
E aí para eu tirar o valor dessas bitolas aqui, só com o Dynamo. E, Sim. por exemplo, não é tão fácil de customizar. Ah, eu quero para dados, eu quero cabo de segurança, quero um cabo multipolar, quero um cabo. Era bem pior de fazer essas, de ter essas informações na fiação, no cabeamento, tá? Então, assim, se vocês estiverem usando uma determinada metodologia de trabalho hoje, usando 23, 24, 25, quando chegar no 26, vocês têm que estar cientes de que vão precisar mexer nas coisas, tá? Porque vai mudar o sistema das coisas, tá bom? Outra Valeu, coisa obrigado. que mudou aqui, pessoal, deixa eu pegar, deixa eu ver. O que é isso aqui? Tá, essa é uma tag de equipamento elétrico, tá? E quando eu editar aqui agora e vier editar as informações que eu consigo pôr em tag, tá? Eu consigo ter informações do sistema de distribuição que não tinha antes e do part type, tá? O que é o part type? Vamos pôr o part type e distribution system, ok, tá? Vamos pôr para quebrar aqui para aparecer em linhas diferentes, ok. E vamos carregar lá no projeto, ok. Olha lá. Então, o que isso significa? Que o part type dele, cadê o objeto? Não sei onde está o hospedeiro dele. Cadê o. Ah, tá aqui. Ali, tá. É esse cara aqui. Esse cara aqui, tá vendo que o part type dele é Equipment Switch? Eu tenho algumas opções aqui, ó. Então eu consigo agora taguear essa informação que antes não dava, tá? Então isso é interessante, tá certo? E se tiver o sistema de distribuição vinculado a ele, deveria aparecer aqui. Esse cara aqui, vamos ver se eu botar aqui, provavelmente as tensões dele não devem estar muito certas no circuito elétrico. 240. Tá, show. Opa, vamos ver, achei. 208. Número de polo, então, circuito elétrico. 208 trifásico. Ok, ok. Ué, engraçado. Deveria vir aqui. O sistema de distribuição dele não aparece. Talvez seja alguma coisa. Não sei se o que deveria aparecer é o secundário aqui, pessoal. Mas, a princípio, também deveria aparecer o sistema de distribuição dele. Tá bom? Então a gente tem mais informações aqui. Outra coisa que apareceu, que é legal, nos diagramas de painel, por exemplo, eu posso criar. Esse cara tá bloqueado por algum motivo. Tá, ele deve ter menos. Ó, eu consigo criar um espaço e criar um reserva, tá? Só que quando eu seleciono esse circuito reserva aqui, deixa eu ver se é aqui. Vocês viram que é aqui. Não. Sistemas, zonas, sistemas elétrico. Então, por exemplo, esse é o. Quem que é esse? EL1. Esse cara.
Switchboard. Tá. Não. Ó, esse é esse cara aqui. Vamos ver. Nossa senhora. Ixi, aqui apareceu ele. Então esse é esse cara aqui. Tá vendo? E ele é um circuito reserva. Tá? Eu consigo pôr disjuntor, consigo pôr várias informações nele. Mas eu também posso transformar ele num circuito. Tá? Deixa eu ver aqui. Ou não, acho que ainda não. Não. O que eu tenho, na verdade, perdão, pessoal, o que eu posso aqui fazer eu tenho mais informações para acrescentar nele, tá? Porque eu não lembro se vocês fizeram isso alguma vez antes, mas antes quando eu tinha reserva ou espaço, eu não conseguia colocar aqui disjuntor, número de polos, tensão, potência, e agora eu posso, tá? Então essa é a parte legal dessa novidade do 26, tá certo? Dúvidas? E a última novidade, na verdade, não é tanto novidade, é mais um conserto. Ahn, Vocês lembram que quando eu tinha uma família aninhada de tomada ou de interruptor, quando eu selecionava o circuito dela, né, ele ficava apontando para a origem e não para a posição do objeto? Não sei se vocês já viram isso. Estão lembrados? Deixa eu tentar abrir esse cara aqui. Então, e agora, pelo que eu, pelo que foi falado, esse cara agora aponta para o lugar certo. Então, para questões de quantitativo, comprimento do circuito, vai ser um valor mais correto. Tá certo? Tem mais novidades, pessoal. Tem várias coisas a mais. Eu foquei mais no que efetivamente a gente vai usar aqui na parte de instalações, né? Vocês viram que tem bastante novidade para a parte de elétrica. A partir do 26 aí, a elétrica vai melhorar bastante para o uso dentro do nosso padrão, tá? Padrão brasileiro. Então, a gente vai ter mais condições de fazer coisas mais próximas do que a gente usa, usar o milímetro quadrado. A gente está solicitando funcionalidades que não tinha, tipo cálculo de queda de tensão, né? O uso de outros recursos, mas por enquanto o pessoal está desenvolvendo. Para vocês terem uma ideia, essa base de dados aí de cabos e tudo já estava rodando no beta mais ou menos um ano e meio atrás, tá? Eu achei que já ia sair no 25, mas não saiu, saiu agora no 26, tá certo? Aqui vai demorar bastante ainda para completar, então vamos cancelar aqui. Pessoal, o que eu tinha para apresentar era isso. Tem dúvidas? Gostaria de perguntar alguma coisa específica? A página onde vocês podem procurar por essas novidades é essa aqui. Não sei se vocês. Ah, eu não estou compartilhando. Espera um pouquinho só. Deixa eu pôr aqui para vocês verem qual é a página. Vou copiar aqui e botar também no chat aqui para vocês. Tá? Então essa página aqui é a página que tem as novidades. Aqui está em inglês, vocês podem mudar para português, tá? E verem as novidades aí. Mas eu sei que sempre alguém mostrando é mais
às vezes mais fácil de entender do que só lendo a explicação. Tá certo? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma coisa? Ou estão satisfeitos? Ah, legal. Então. então, Por mim, então tudo certo, tá. Fábio. E Diego, seja Opa, bem-vindo aí ao satisfeito. grupo aí. Pode perguntar lá no grupo, a galera ajuda, eu ajudo sempre que posso. Tem o canal lá do YouTube do. Deixa eu Obrigado. ver aqui pelo momento. Deixa eu achar o link aqui. Que aí. Então, o do grupo tá lá dentro. Deixa O seu canal eu achei. Ó, o link, vou pôr aqui no chat o link do. Que é onde vai estar esse vídeo também daqui a pouco. Daqui a pouco, provavelmente amanhã. Tá bom? Então, pessoal, agradeço Ok. a participação de vocês e encerramos a primeira apresentação agora de 2020-25. Vamos ver se a gente consegue pelo menos fazer uma por mês aí até o final do ano, tá bom? Uma boa noite para vocês aí. Muito obrigado pela presença. Boa noite. Boa noite, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.